um cliente seu se recusa a preencher o formulário de... essa aqui é clássica. Toda prova tem uma bem parecida com essa, né? Aliás, tanto a 4 quanto a 5 sempre tem uma questão na prova muito parecida, né? A 4 é uma questão de uma situação para ver se você reporta ou não o COAF, o que reporta, e a 5 aqui é sobre esse negócio de não preencher o API. Então, ele se recusou a preencher o API e as informações... e a dar informações que lhe permitam recomendar investimento. Nesse caso, o profissional deve se abster de dar recomendação. O profissional pode propor a assinatura de um termo de oposição ao API e assim dar as recomendações. O profissional pode fazer as recomendações de qualquer tipo de produto. O profissional pode fazer recomendações apenas de produtos conservadores. Bom, tem duas coisas aqui que eu já posso tirar de cara, né? Olha aqui, ó. Eu já posso tirar de cara. Isso aqui eu posso tirar de cara, né? Qualquer tipo de produto, não, porque eu não sei nem o perfil dele, como é que eu vou recomendar ações para ele, por exemplo, né? E essa aqui também é mais ou menos fácil de você tirar, tá? Pode propor a assinatura do termo de oposição à API, assim dar as recomendações? Não. Quando o cliente se opõe a fazer o API ou se opõe ao resultado do API, eu não posso dar recomendação fora do que o API fez. Ele vai ter que trabalhar por conta e risco, né? E aí meio que eu já respondi a questão. A alternativa certa aí acaba sendo a alternativa A, né? Tudo bem, ele pode assinar ali a oposição à API, que não quer fazer isso, esses instrumentos existem, né? A análise do perfil do investidor. Só que aí eu também não posso falar com ele mais sobre investimento. Nenhum. Eu vou ter que ficar sem dar nenhuma recomendação para ele, nem para produto conservador, que eventualmente que poderia dar dúvida, mas produto conservador qualquer um pode aplicar, né? Não. Mas mesmo assim eu não posso dar recomendação para ele, porque eu precisaria saber algumas coisas mínimas para ver se, mesmo com um perfil conservador, se é um conservador de pós-fixado, é um conservador de pré-fixado, é um conservador de quê, né? Então, eu não vou poder dar recomendação nenhuma nesse caso. E chegamos aí ao fim da nossa quinta pergunta, né? E aí, pessoal, prova tranquila até aqui? Eu erraria a anterior. Eu informaria para ambas as situações. O que está acontecendo ali é que você está julgando que você não reportaria nenhuma, né? Se fosse pelo seu julgamento ali, pelo enunciado, você não reportaria nenhuma. Mas os 50 mil é obrigatório. Por isso que vai ter que reportar. Mas é uma questão que eu acho que muita gente errou. Eu acho que muita gente errou ontem na prova. E aquela questão também que o Adriel comentou, né, Adriel, do tribunal ali. Você tirar o tribunal não é facinho, não. Aquela é difícil. Eu tive que ler algumas vezes também para eliminar a certa ali. Mas, assim, a gente vê... tem algumas questões que a gente consegue aliar muito no nosso dia a dia, sabe? Fazer algumas associações no dia a dia, que aí fica um pouco mais tranquilo de fazendo. Então, por exemplo, a questão do API que o Henrique citou aí, se você entra ali no seu banco, no aplicativo, e não faz o API primeiro, você vê que você não consegue aplicar em quase nenhum fundo ali. Então, no dia a dia, a gente vai pegando esses traqueios aí que ajudam até na prova. Desculpa, Henrique. Naquela questão eu fiquei na dúvida com relação à inclusão da Polícia Militar, porque a gente ouve falar pouco, né, que a Polícia Militar ela ajuda nesse processo. A gente vê muito mais a Polícia Federal, COAF, né? Mas a Polícia Militar realmente foi uma surpresa, porque assim, talvez eu ia por eleição e tivesse um pouco mais de trabalho para poder responder, mas sinceramente eu jamais imaginaria naquele momento que a Polícia Militar estaria envolvida nesse processo. Talvez eu errasse essa. Sabe por que ela fica vinculada? Porque, assim, a lavagem de dinheiro é crime federal, então a função é da Polícia Federal, daí que a gente escuta muito. E o que a gente escuta no jornal são os grandes casos de lavagem de dinheiro, né? Isso. E aí, isso acabou vindo do COAF, que fez o caminho certo, mandou para o Ministério Público Federal.
não para o estadual, né? Mas, eventualmente, a polícia pode pegar uma lavagem de dinheiro aí em algum negócio, aí ela vai tomar as providências, mas ela vai encaminhar para a Justiça Federal, né? O Ministério Público Estadual vai olhar ali e vai falar, isso não é comigo. Tanto é que não tem Ministério Público Estadual. O Ministério Sim. Público Estadual vai olhar assim e vai falar, isso não é comigo, isso é com o Ministério Público Federal, vou encaminhar para os caras. Aí ele encaminha lá para o Ministério Público Federal e aí já passa para a Polícia Federal, que vai conduzir as investigações. Mas ela pode te autuar qualquer um por lavagem, né? Esse flagrante pode até prender, que é difícil pegar a lavagem flagrante, mas... Mas foi bom foi bom que abriu mais o leque, né? Na verdade, a Polícia Militar também pode estar envolvida nesse processo no sentido de coibir, né? Ajudar na prevenção. Quer ver um momento que a Polícia Federal vai fazer? Traficante de droga. Normalmente quem pega é a Polícia Militar, né? E aí a polícia foi lá e achou na casa do traficante 100 mil reais em dinheiro. Aí, ou um monte de extrato de transações. Quem achou isso foi a Polícia Federal. Ela vai registrar a ocorrência, ó, suspeita de lavagem de dinheiro, e vai encaminhar, né? O encaminhamento é que vai acabar indo para o Ministério Público Federal. E aí a Polícia Federal vai assumir o caso, né? Ok. Às vezes o pessoal cai e eu vou aprovando aqui, né? Muito bem. Vamos... Mais alguma coisa para falar dessas 5 primeiras aí? Eu acho que tinha 2 questõezinhas aí mais chatinhas de responder. Uma delas acerta, uma erra. Eu diria que quem está aí com 4 questões, entre 3 e 4 questões nesse início, tá caminhando bem. Eu tive dificuldade nessa aí mesmo, que ele falou da lavagem de dinheiro. Também fiquei meio perdida na polícia. Achei bacana você trazer essa questão. Verdade. Pois é. Eu acho que olha, até o momento das 5 foi a que eu tive dificuldade de analisar. Eu também. Abriu um leque mesmo. Até porque na prova que eu fiz, né, nas 2 provas que eu fiz, em momento nenhum sinalizava a Polícia Militar, não teve nenhuma pergunta nesse sentido. Então, Eu também não peguei talvez... nenhuma questão nesse ponto. Isso agora chamou atenção por ser um foco da pergunta direcionado amplamente, né? Então, você desce, escala mais um pouco mais, você coloca vários outros órgãos que você nem tinha ouvido falar que poderia estar envolvido no processo. Sim, porque a gente vai só no COAF, né? Exatamente. Na hora que você bate o olho, você só COAF, busca... Ministério Público, você fica Polícia Federal, até porque o noticiário, o tempo todo, ele fala muito em cima disso, né? Uhum. Bom. Deixa eu até explicar. Para mim também, eu nunca tinha visto essa questão, né? Para mim, ela foi uma questão inédita. Não que eu tenha visto todas as questões da prova, mas para mim foi uma questão inédita. A Ambima, ela sempre trabalha assim, ó, pessoal. As questões, 30%, 30% são as questões que ela considera fáceis. O que é uma questão fácil da Ambima? Mais de 90% acertou. Aí ela vai pegar 30% das questões e vai considerar médias. Que são as médias? Questões que entre 50% e 80% das pessoas acertaram. Aqui não é 90%, é 80%, tá? Mais de 80%. Isso está até no edital deles, então isso aí é público, eles já falam que é assim. E aí tem 30% que eles consideram difíceis. Difíceis são questões que eles dizem que menos de 50% acertou. Mas está faltando 10%, né? 10% são questões inéditas. Aí ela não sabe se é fácil, médio ou difícil, né? São inéditas, aí ninguém respondeu. Então é assim que vai estar montada a prova de vocês.